Das 31 aulas do curso em DVD de ultrassonografia do ombro, 3 aulas são sobre o infraespinhal. A imagem mais importante para avaliar o infraespinhal é adquirida com o braço em rotação externa ativa, isto é, peça para o paciente fazer rotação externa do braço igual à figura. Assim, vamos contrair o infraespinhal e esticar o seu tendão. Vamos adquirir, então, esta imagem. Vemos aqui o tendão e parte do ventre muscular do infraespinhal. Aqui no modo panorâmico, novamente vemos o tendão do infraespinhal e parte do seu ventre muscular. Veja esse tendão, apresenta um importante espessamento e hipoecogeneidade. A tendinopatia do infraespinhal é muito comum. Quando encontro lesões do supraespinhal, frequentemente encontro tendinopatias do infraespinhal. Outros tendões espessados hipoecóicos com tendinopatia, portanto. Mas cada um deles apresenta uma área hipoecogênica, mostrando ser uma lesão intratendínea. Aqui vemos uma lesão completa do infraespinhal. Compare a imagem ultrassonográfica padrão com o modo panorâmico. Eu acho o modo panorâmico sempre melhor para avaliar as lesões do infraespinhal. Aqui é uma lesão completa com um importante derrame articular. O infraespinhal está roto e aqui está o derrame articular. Na aula sobre o redondo menor, mostro tendinopatias, lesões e calcificações. Para adquirir a imagem longitudinal do redondo menor, devemos colocar o braço em rotação externa e colocarmos o transdutor nessa posição, ligeiramente inferior à posição para adquirir a imagem do infraespinhal. Aqui está o redondo menor. Na imagem longitudinal, devemos dar ênfase ao tendão. Numa imagem panorâmica, aqui está o húmero e aqui está o redondo menor. Vejamos, aqui vemos um tendão espessado hipoecóico com tendinopatia, portanto. A tendinopatia do redondo menor é menos comum, mas ela existe. Outras imagens ultrassonográficas de tendinopatia do redondo menor. Os tendões estão espessados e hipoecóicos. Veja este caso, há uma lesão parcial do redondo menor. Esse paciente é idoso e tem uma lesão maciça do manguito rotador. Veja agora essa grande área anecoica na inserção do redondo menor. É uma lesão completa. Tenho aula do curso de ultrassonografia do ombro sobre articulação acromioclavicular. Para entendermos a importância das articulações acromioclavicular e externoclavicular, preparei essa figura. O húmero e a escápula se unem com a clavícula através da articulação acromioclavicular, que é estabilizada pela sua cápsula e pelos ligamentos acromioclaviculares. Esta sustentação articular é pouca, então há sustentação também pela união do processo coracoide com a clavícula, através dos ligamentos coracoclaviculares. A clavícula une-se ao tronco através do externo, pela articulação externo-clavicular. E esta articulação é estabilizada pelo ligamento externo-clavicular. Para aumentar a estabilidade, os ligamentos costoclaviculares unem a primeira costela com a clavícula. Veja o ligamento coracoacromial. É o único que não liga dois ossos. Ele se apresenta entre o processo coracoide da escápula e o acrômio também da escápula, e forma o arco superior do manguito rotador. Na imagem da ultrassonografia, temos aqui o acrômio, a clavícula, o ligamento acromioclavicular superior e o inferior, e o disco articular. E num corte transversal à articulação acromioclavicular, vemos essa área hipoecóica, que é a porção intraarticular da articulação acromioclavicular, em que o disco articular está presente. E estas são as imagens básicas que devemos adquirir da articulação acromioclavicular, no corte longitudinal e no transversal. Muito fácil. A osteoartrose é a doença mais comum dessa articulação e evolui com osteofitose superior e inferior, podendo causar impacto no manguito rotador. O que vamos procurar na imagem longitudinal?
bordos regulares na clavícula e no acrômio, que são sinais de osteoartrose. Podemos também encontrar geodos, que são cistos intraósseos formados por fissura da cartilagem e pelo contato do líquido articular com o osso. Este líquido vai escavando o osso e fazendo uma erosão, formando pequenos cistos intraósseos, como esse que vemos aqui. As bordas irregulares e os geodos podem então formar osteófitos na clavícula e no acrômio. Eles se formam nas faces anterior, posterior, superior e inferior da articulação. Algumas vezes chegamos a encontrar osteófitos internos. E, obviamente, na osteoartrite, as alterações ósseas causam lesões discais degenerativas. Veja essa lesão do disco intraarticular. Aqui está o acrômio, a clavícula e o ligamento acrômio-clavicular superior com lesão completa. Veja os cultos do ligamento acrômio-clavicular superior roto e o disco intraarticular com uma lesão intrasubstancial. Um trauma pode causar uma lesão do disco articular, causando instabilidade, evoluindo para osteoartrite. Então, uma osteoartrite pode causar uma lesão discal degenerativa. E um trauma pode causar lesões do disco articular e evoluir para uma osteoartrite. Na imagem transversal, vamos procurar a imagem hipoecóica do disco articular. É uma imagem arredondada e às vezes ovalada. Uma forma interessante de classificar se há artrite na articulação acrômio-clavicular é medindo o seu diâmetro. Obviamente, com o tempo e com a experiência de quem faz esse exame todo dia, olhar uma articulação com aspecto de abaulamento do corte longitudinal já nos diz que tem uma artrite acrômio-clavicular. Mas, ao meu ver, a medida do diâmetro não só mostra artrite, mas também a classifica. Então, se medimos o diâmetro da articulação acrômio-clavicular no seu corte transversal e der abaixo de 20 mm, significa que a articulação não apresenta distensão capsular, como nesse caso. Não há artrite, portanto. Se o diâmetro estiver entre 20 a 25 mm, temos um espessamento articular leve. Podemos então dizer que há artrite de grau leve. Se a medida estiver entre 25 e 30 mm, temos um espessamento articular moderado. Temos então uma artrite moderada. E se o diâmetro estiver acima de 30 mm, temos um espessamento articular severo. Na segunda aula sobre articulação acrômio-clavicular, falo sobre as lesões traumáticas. Como já mostramos na outra aula, a articulação acrômio-clavicular é estabilizada por vários ligamentos. Ligamentos esses que estabilizam a clavícula em relação ao acrômio. A clavícula, então, é estabilizada pelos ligamentos acrômio-clavicular superior e inferior, que são espessamentos da cápsula articular. E principalmente pelos ligamentos córaco-claviculares, o conoide, que é medial, e o trapezoide. Temos aqui o ligamento córaco-acromial, que é o teto do arco acromial e que estabiliza o movimento da articulação glenomeral e do manguito rotador. Na ortopedia, usamos a classificação de Rockwood para classificar as luxações acrômio-claviculares, que frequentemente chamamos de LAC. A LAC do tipo 1 tem uma ruptura parcial dos ligamentos acrômio-claviculares. Os ligamentos córaco-claviculares estão intactos e há estabilidade da clavícula. Na LAC do tipo 2, a ruptura completa dos ligamentos acrômio-claviculares, mas os ligamentos córaco-claviculares estão intactos e há uma instabilidade parcial da clavícula. Na LAC do tipo 3, a ruptura completa dos ligamentos acrômio-claviculares. Há também ruptura completa dos ligamentos córaco-claviculares. O trapezoide e o conoide estão rotos. Há instabilidade da clavícula, vertical e horizontal. O espaço articular está aumentado. Na LAC do tipo 4, há as mesmas lesões ligamentares do tipo 3, mas há luxação posterior da clavícula através do trapézio. Isto é, a clavícula foi para trás e ficou presa nessa posição entre as fibras do trapézio. A LAC do tipo 5 tem as mesmas lesões ligamentares do tipo 3, mas com aumento do espaço córaco-clavicular entre 100 a 300%. Devemos sempre comparar com o ombro contralateral. Compare a LAC do tipo 3 com
a LAC do tipo 5. A diferença é somente o tanto que a clavícula se elevou, mostrando que a luxação acromioclavicular do tipo 5 é muito instável e, portanto, sempre é indicado tratamento cirúrgico para esse tipo de lesão. Há controvérsia se devemos indicar tratamento cirúrgico para a luxação acromioclavicular do tipo 3. Quando a luxação tem indicação cirúrgica, o ortopedista já sabe e não solicita ultrassonografia, pois o raio-x é determinante. Então, normalmente avaliamos na ultrassonografia as luxações de grau 1, 2 e 3. E devemos avaliar o ligamento acromioclavicular, os ligamentos córaco-claviculares, a distância acromioclavicular e comparar com outro ombro, e a distância córaco-clavicular e também comparar. Vamos para a avaliação dos ligamentos córaco-claviculares pela ultrassonografia. O ligamento conoide, que é medial, e o ligamento trapezoide, que é lateral. Na avaliação da luxação acromioclavicular, devemos medir a distância entre a clavícula e o processo coracoide e comparar com o lado contralateral. Veja pela ultrassonografia uma luxação acromioclavicular de grau 1. Aqui está o ligamento acromioclavicular e aqui a lesão desse ligamento. Veja dinamicamente a lesão e a instabilidade gerada. Veja que o disco intraarticular descolou-se da clavícula. Aqui temos uma luxação acromioclavicular de grau 3 ou de grau 5. Como já mostramos, elas são parecidas. Temos aqui o húmero, o acrômio e a clavícula. E nessa imagem panorâmica, veja o ligamento acromioclavicular e sua lesão. E a lesão discal. Veja novamente a lesão do disco articular, em 2 planos. E a lesão dos ligamentos córaco-claviculares. Aqui está o processo coracoide e aqui está a clavícula. Aqui está o ligamento córaco-meral, que já estudamos em outras aulas. Vemos aqui o ligamento trapezoide, que é lateral e que está rompido. Veja novamente os ligamentos córaco-meral e trapezoide. Nos 11 DVDs do curso de ultrassonografia do ombro, tenho uma aula específica sobre a articulação externo-clavicular. A externo-clavicular é a articulação entre a extremidade proximal da clavícula e o manúbrio do externo. A cápsula articular circunda a articulação e varia em espessura e resistência. O ligamento externo-clavicular anterior é um feixe de fibras que cobre a face anterior da articulação junto à cápsula articular. O ligamento externo-clavicular posterior é um feixe de fibras que recobre a face posterior da articulação. O ligamento interclavicular é um feixe achatado que une as faces superiores das extremidades proximais das clavículas. O ligamento costoclavicular é pequeno, achatado e resistente. Localiza-se entre a parte superior e medial da cartilagem da primeira costela e a face inferior da porção proximal da clavícula. O disco articular é achatado e interposto entre o externo e a clavícula. Veja numa peça anatômica: o manúbrio do externo, a clavícula, a primeira costela, o ligamento externo clavicular, o ligamento interclavicular, o ligamento costoclavicular e o disco intraarticular. A articulação externo-clavicular é uma articulação sinovial em cela e é a única ligação do membro superior com o esqueleto axial. É recoberta por fibrocartilagem e não por cartilagem hialina, comum nas articulações. O disco intraarticular absorve impactos
reduz incongruências das superfícies e ajuda na mobilidade. A extremidade proximal da clavícula é a última cartilagem de crescimento ossificado do corpo e ossifica-se entre 23 a 25 anos de vida. Os ligamentos externo-claviculares têm inserção na epífise, deixando a fise vulnerável a deslocamentos epifisários. Com o transdutor transversal, vamos adquirir uma imagem hipoecóica arredondada igual à que obtemos na articulação acrômio-clavicular. E vamos usar os mesmos critérios para dizer se há abolamento articular e artrite, portanto. Medimos o diâmetro articular e, se a medida for até 20 mm, é normal. De 20 a 25 mm há um espessamento articular leve, isto é, uma artrite leve. De 25 a 30 mm há um espessamento articular moderado, uma artrite moderada, portanto. E acima de 30 mm o espessamento é severo, há, portanto, uma artrite severa dessa articulação. Com o transdutor transversal, mas agora entre a clavícula e a primeira costela, vemos a clavícula e a primeira costela. E entre eles vemos o ligamento costo-clavicular. Podemos ter alterações traumáticas e atraumáticas na articulação externo-clavicular. A alteração traumática, basicamente, é a luxação. É uma lesão rara, causada por queda, que normalmente acontece nos esportes e em acidentes de trânsito. E temos também as alterações atraumáticas, que são as alterações degenerativas, as artrites e a luxação espontânea, causada normalmente pelas artrites. Aqui mostra uma imagem de uma luxação externo-clavicular. Aqui está o externo e a clavícula. O ligamento interclavicular, com sua área de lesão. Novamente, vemos o externo e as clavículas, e o ligamento interclavicular, e a área de lesão causada pela luxação. Se quisermos medir a ascensão da clavícula em relação ao externo, basta traçar uma linha de referência do externo e medir o lado normal com o lado com lesão. Falo aqui sobre as artrites da articulação externo-clavicular. Na artrite externo-clavicular, a osteoartrose é a principal causa. E são fatores de risco: mulheres com menopausa, trabalhadores manuais e pessoas que tiveram ressecção do disco cervical. Na ultrassonografia de uma articulação com artrite, temos que verificar se há sinovite externo-clavicular. Podemos encontrar aumento de fluxo ao Doppler, como nesse caso, que mostro dinamicamente. Lembrar que esta é uma imagem dual e é a mesma articulação e a mesma imagem. De um lado, vemos em escala de cinza. E do outro lado, vemos a mesma imagem, só que com esse quadro em que apresentamos o Doppler no seu interior. E aqui mostra que há aumento de fluxo. Isso significa que há atividade na sinovite dessa articulação. Na artrite externo-clavicular encontramos então sinovite com ou sem atividade ao Doppler, osteólise, lesões ósseas e lesões condrais. Preparei um curso de ultrassonografia do ombro que atende aqueles que nunca fizeram ultrassonografia e gostariam de aprender, como os ortopedistas. Atende também aos colegas que já fazem ultrassonografia geral e querem aprender a ultrassonografia músculo-esquelética, e aos colegas que já fazem ultrassonografia músculo-esquelética e querem se aprofundar no estudo do ombro.
pois teremos aulas avançadas sobre o assunto. No curso mostro anatomia topográfica e ultrassonográfica do ombro e as doenças e lesões que acometem esta articulação. São 31 aulas de aproximadamente 20 minutos cada, em que discuto a anatomia de cada estrutura do ombro e converso sobre as suas doenças mais comuns. Tenho 2 aulas nesse curso sobre as bursas sinoviais ao redor do ombro. As bursas são cavidades revestidas de tecido sinovial que secretam líquido viscoso com propriedades antifriccionais. As bolsas sinoviais estão localizadas nos pontos de atrito de músculos, tendões, ligamentos e ossos. São mais comuns próximas das articulações. As bursas reduzem o atrito entre as superfícies durante o movimento. Facilitam o deslizamento de músculos ou de tendões sob proeminências ósseas ou ligamentosas, e existem centenas delas no corpo. São causas de bursites: o trauma direto, os movimentos repetitivos. Alguns esportes predispõem a algumas bursites. Algumas doenças reumáticas, como gota ou artrite reumatoide, também. E infecção sistêmica ou por continuidade com ferida da pele também podem ser causas de bursites. No caso aqui, bursites infecciosas. Vamos ver as principais bursas do ombro. Temos aqui a bursa subdeltoide, a bursa subcoracoide, a bursa córacoclavicular, a bursa supraacromial, a subescapular e a extensão medial da bursa subdeltoide. Todas essas bursas estão distribuídas na região do ombro para diminuir o atrito das estruturas anatômicas entre si. As bursites, então, são as bolsas inflamadas. Podem simular um processo expansivo. A mais envolvida é a subdeltoide, por causa da síndrome do impacto. Na ultrassonografia, vamos observar o espessamento da parede da bursa e se há líquido ou espessamento sinovial no seu interior. Tem uma aula específica sobre a capsulite adesiva nesse meu curso em DVD, com 31 aulas sobre a ultrassonografia do ombro. Mostro os estágios da capsulite. O estágio 1 é chamado de pré-adesivo. O estágio 2 é onde há uma sinovite adesiva aguda. O estágio 3 é um período de maturação. E o estágio 4, chamado de crônico. Na capsulite adesiva, como o nome já diz, ocorre uma retração capsular. E o exame de artrografia pode mostrar a diminuição ou ausência do recesso capsular inferior. Veja, nesse lado normal, que o recesso capsular é visível na artrografia. E quando se tem capsulite, o recesso capsular desaparece. A mesma coisa é notável nesses desenhos. Notamos o recesso capsular visível e ausente. Na ultrassonografia, quase não há alterações no exame. Devemos avaliar o ligamento coracomeral para procurarmos espessamento. Ao meu ver, a melhor forma de identificar se há espessamento do ligamento coracomeral é com o ombro em rotação externa. Aqui está o processo coracoide e o ligamento coracomeral. O braço está em rotação externa. E aqui, dinamicamente, estamos fazendo um movimento de rotação interna e externa do ombro e vemos que esse ligamento, por estar aderido ao úmero, acompanha o úmero, acompanha seu movimento, então ele tem um movimento com o movimento do braço. Quando há capsulite adesiva, o ligamento coracomeral normalmente se apresenta com espessamento e diminuição de sua elasticidade. Podemos medir o espessamento do ligamento coracomeral e, se quisermos, podemos comparar com o lado contralateral. Veja nesse caso, apresenta aqui uma imagem dual, em que de um lado temos a imagem em escala de cinza e do outro lado com o Doppler,
notamos que além do ligamento coracomeral estar muito espessado, há um aumento da vascularização ao Doppler, mostrando atividade. Veja que o ligamento coracomeral está muito espessado e há perda de sua elasticidade. E há também retração capsular, pois não conseguimos mobilizar esse ombro em rotação externa. E com o Doppler novamente, notamos o aumento da vascularização, mostrando que há atividade no ligamento. Então esse ligamento está espessado e está com retração. Um bom tratamento para capsulite adesiva é o bloqueio do nervo supraescapular. Ao fazer uma infiltração guiada pela ultrassonografia, a agulha é colocada inclinada. A inclinação ideal seria abaixo de 60 graus. Melhor mesmo se for em torno de 45 graus. Temos dificuldade de ver a agulha em ângulos acima de 60 graus. Colocamos então a agulha, guiados pela ultrassonografia, até a incisura escapular. Fazemos o bloqueio anestésico do nervo supraescapular guiado pela ultrassonografia. Bem, mas não temos uma imagem panorâmica para nos guiar. Fazemos a infiltração com a imagem no modo normal. Podemos ajudar o ortopedista para fazer uma infiltração clássica, se medirmos a distância da incisura escapular até a pele. Ele saberá o comprimento da agulha que deverá ser usada para fazer a infiltração sem ser guiada pelo ultrassom. Obviamente, se formos fazer a infiltração guiada pela ultrassonografia, teremos que usar uma agulha bem mais longa. Podemos medir para ter uma ideia do tamanho da agulha que deveremos utilizar. Vejo aqui a imagem que vemos durante o bloqueio do nervo supraescapular, guiado pela ultrassonografia. Vejam que a agulha é visível, mas não é totalmente nítida. Precisamos usar como referência a ponta da agulha, que é o que devemos guiar até o nervo. Veja que conseguimos ver a artéria supraescapular pulsando. Olha a artéria aqui pulsando, olha lá. Coloque então a agulha pela incisura escapular e injeto 3 ml de bipuvocaína a 5%. Na infiltração não guiada, usa-se normalmente em torno de 10 ml. Aqui a gente usa menos porque a gente está vendo o nervo e joga o medicamento do lado do nervo, joga o anestésico do lado do nervo e nós conseguimos uma anestesia, inclusive na hora. Você bloqueia na hora, não tem que esperar nada para essa anestesia pegar. Olha a artéria, bem visível, e o nervo está do lado aqui na incisura escapular. Basta entrar com a agulha, portanto, e injetar anestesia para bloquear esse nervo, e isso é um tratamento para a capsulite adesiva. Ao meu ver, funciona muito bem esse bloqueio. Nesse curso de ultrassonografia do ombro, tem uma aula que mostra como avaliar a musculatura do supraespinhal e do infraespinhal nos casos de lesões do manguito rotador. Usa a classificação de Bernoulli e Goutallier para classificar a distrofia muscular. No grau 0, o ventre muscular não tem presença de gordura. O músculo é normal. No grau 1, o ventre muscular tem pequenas estrias de gordura e que devemos procurar ao lado da porção tendinosa do ventre muscular. No grau 2, o ventre muscular tem mais músculo do que gordura. No grau 3, o ventre muscular tem igual proporção de gordura e de músculo. Já é um músculo ruim e teremos problemas no pós-operatório no caso de uma sutura de uma lesão do manguito rotador. E no grau 4, o ventre muscular tem mais gordura que músculo. Ventre muscular atrófico, portanto. Esta é, então, a classificação que uso para avaliar os diversos graus de lipossubstituição do ventre muscular, do supraespinhal e infraespinhal. Para avaliar o músculo supraespinhal, basta colocar o transdutor sobre a fossa supraespinhal. Vamos, então, obter essa imagem panorâmica. E vamos ver. A clavícula, a espinha da escápula e a fossa supraescapular, o músculo trapézio e o músculo supraespinhal.
tem uma distrofia de grau 1 do supraespinhal. Compare com o normal. Aqui tenho uma distrofia de grau 2. Compare o lado afetado, onde nós vemos estrias de gordura do lado da porção tendinosa, com o normal. Aqui temos uma distrofia de grau 3 do supraespinhal. Veja aqui como nós temos áreas em que estão hiperecogênicas, estão mais brancas. Compare com o lado normal, olha só. Então nós temos aqui uma distrofia de grau 3. E aqui uma distrofia de grau 4. Olha como já não tem praticamente tecido muscular. Nesse curso tem 2 aulas sobre a tendinopatia calcária. A tendinopatia calcária é encontrada normalmente em uma articulação e o ombro é a mais acometida. Acontece principalmente em mulheres de 40 a 70 anos. Os sintomas iniciais começam 5 anos após a instalação da calcificação. O paciente tem dor de variada intensidade que pode chegar a ser intensa e pode apresentar edema e diminuição dos movimentos. Para entender as fases da tendinopatia calcária, é importante entender o conceito de sombra acústica posterior. O som é refletido ao encontrar uma estrutura sólida. Portanto, não conseguimos ver abaixo dessa estrutura, dando uma sombra escura, que chamamos de sombra acústica posterior, como podemos ver nesta figura. Aqui é uma sombra, não conseguimos ver nada abaixo aqui. Estes são os tendões mais acometidos pela tendinopatia calcária: o supraespinhal, o subescapular e o infraespinhal. O supraespinhal é o tendão em que mais encontramos calcificações. No subescapular também, comumente encontramos calcificações. No infra, é também comum encontrarmos muitas calcificações. O que precisamos primeiro é encontrar o infraespinhal. Há uma confusão muito grande, onde começa o infra e onde termina o supra. Só veremos calcificações no infraespinhal se avaliarmos este tendão em rotação externa. Mostro isso nas aulas de ultrassonografia do infraespinhal e do supraespinhal. Mostro que esses tendões são muito próximos e que há uma confusão onde começa um e acaba o outro. Aqui, no infraespinhal, podemos ver uma calcificação no corte longitudinal e no corte transversal. Apesar de não serem tão frequentes, podemos encontrar calcificações no redondo menor. Normalmente, uma calcificação se forma entre o infraespinhal e o redondo menor. Sarkar e Uthoff classificaram as fases das calcificações. A calcificação inicia-se pela fase pré-calcificada, que é uma metaplasia fibrocartilaginosa. Vem então a fase de calcificação, que é a fase que vemos a calcificação na ultrassonografia, e que é dividida em 3 estágios. Estágio em formação, quando a calcificação não tem sombra acústica posterior. Estágio calcificado ou sólido, em que há uma evidente sombra acústica posterior. E o estágio em reabsorção, em que apresenta calcificações com sombra acústica e sem sombra acústica. Mas a superfície da calcificação está irregular, por estar sendo reabsorvida. E a última fase é a fase pós-calcificada, em que é formado colágeno. O que importa para a avaliação durante a ultrassonografia são os estágios da fase calcificada ou sólida, que é o estágio da calcificação em formação, calcificação sólida e calcificação em reabsorção. Resnick classificou a evolução da fase sólida. Ele classificou em fase silenciosa, mecânica, fase de ruptura intrabursal e fase de loculação intraóssea. Se houver atividade ao Doppler, significa que há atividade ao redor da calcificação.
Provavelmente o paciente está com dor, e a dor provavelmente é causada pela calcificação. Ao meu ver, isso é importante demais, pois é muito comum que as calcificações, principalmente na fase sólida, fiquem silenciosas dentro do tendão. Portanto, encontrar uma calcificação não significa que ela esteja causando dor. Mas se nós temos aumento de fluxo ao seu redor, mostra que está ocorrendo atividade ao seu redor e provavelmente ela é a causa da dor que essa articulação está sofrendo. No curso de ultrassonografia do ombro, com 11 DVDs, das 31 aulas, em uma delas falo exclusivamente sobre as lesões labrais. O labro é uma estrutura fibrocartilaginosa que recobre toda a borda da cavidade glenoide e a torna mais profunda e arredondada. A lesão labral eventualmente pode ser degenerativa por um processo de artrose glenomeral, mas a principal causa é o trauma. E os traumas são causados por luxação do ombro, queda sobre o braço, lesões ao arremessar algo no beisebol, no vôlei, por exemplo, lesão ao usar o braço para impedir uma queda, lesão ao levantar algo pesado e lesões em esportes com movimentos repetitivos e em velocidade, como o tênis e o arremesso de peso. A luxação do ombro é a maior causa de lesão labral. O ombro é a articulação que mais luxa no corpo, correspondendo em torno de 50% das luxações, e luxa principalmente pela falta de estabilidade óssea, já que a glenoide é rasa e muito menor que a cabeça menal. 90% das luxações são anteriores, e destas, 85% luxam novamente se for causado por trauma. É assim que é feita a avaliação do labro anterior pela ultrassonografia. Na verdade, vamos falar do labro antero inferior. Com o paciente com a mão atrás da nuca, colocamos o transdutor oblíquo a partir do bordo lateral do peitoral maior. Eu acho melhor com o paciente deitado, mas é perfeitamente possível ser feito com o paciente sentado. O que vamos observar? A cabeça humeral, o rebordo glenoideu antero inferior, a cartilagem articular, a cápsula articular e o labrum antero inferior. Vejam como o movimento aumenta a resolução da imagem do labrum. A lesão do rebordo antero inferior do complexo labro-glenoide é chamada de lesão de Bankart. Esta é uma lesão de Bankart clássica, onde há uma lesão do labro antero inferior. E esta é uma lesão de Bankart óssea, pois há uma fratura do rebordo antero inferior da glenoide. Veja a fratura vista na radiografia. Veja uma lesão do labro antero inferior da glenoide. Com o movimento, conseguimos melhorar muito a resolução das lesões labrais. Na imagem estática, a lesão é mais sutil, mas na dinâmica é evidente. Temos aqui um caso de lesão do labro anterior e do rebordo glenoideu, o chamado Bankart ósseo. Veja que há lesão labral e depressão na porção antero-inferior da glenoide. Podemos medir a lesão óssea. A lesão de Hill-Sachs é o afundamento da porção posterior da tuberosidade maior do úmero que ocorre durante a luxação do ombro. A cabeça é mais mole que o rebordo glenoideu anterior e afunda. Veja, o afundamento é da porção posterior da tuberosidade maior. E veja dinamicamente como o afundamento é evidente. Fácil de ser observado. Vemos aqui uma lesão do labrum posterior da glenoide, que é muito melhor observada dinamicamente. No curso de ultrassonografia do ombro, mostro vários casos e discuto as causas das lesões labrais posteriores. O deltoide às vezes fica esquecido na avaliação ultrassonográfica do ombro. Pois bem, tem uma aula específica sobre ele. O deltoide tem origens em dois ossos, na clavícula e na escápula. Na escápula, suas origens são no acrômio e também na espinha da escápula. Então, colocando o transdutor anterior e longitudinal ao deltoide, vemos sua origem clavicular. Este é o chamado deltoide anterior. Colocando o transdutor lateral e longitudinal ao deltoide, vemos sua origem acromial. Este é o chamado deltoide médio.
E colocando o transdutor posterior e longitudinal ao deltoide, vemos sua origem na espinha da escápula. Este é o chamado deltoide posterior. Colocando o transdutor transversal e proximal no deltoide, podemos observar o deltoide anterior, médio e posterior na ultrassonografia. A principal ação do deltoide é a abdução do braço até 90 graus. Este é um caso de fibrose anterolateral no deltoide causada por um acesso cirúrgico. Vemos a cicatriz do acesso, o deltoide e essa área hiperecogênica onde observamos a fibrose. Este é um caso de deiscência de sutura do deltoide num pós-operatório de cirurgia do ombro. Vemos nesse caso o acrômio, o deltoide e a área de deiscência de sutura. Esse paciente sofreu um trauma direto no ombro e apresenta uma área hiperecogênica dentro do deltoide por um provável hematoma organizado. Aqui está o deltoide e veja a área hiperecogênica dentro do músculo, mostrando a área do hematoma, que já se organizou. Podemos encontrar tumores no deltoide. Esse tumor está no deltoide posterior. Veja o deltoide e o tumor, que é expansivo, bem delimitado e de consistência firme. Sempre importante medir a lesão. Preparei um curso de ultrassonografia do ombro que atende àqueles que nunca fizeram ultrassonografia e gostariam de aprender, como os ortopedistas. Atende também aos colegas que já fazem ultrassonografia geral e querem aprender a ultrassonografia musculoesquelética. E também aos colegas que já fazem ultrassonografia musculoesquelética e querem se aprofundar no estudo do ombro, pois teremos aulas avançadas sobre o assunto. No curso mostro a anatomia topográfica e ultrassonográfica do ombro e as doenças e lesões que acometem a esta articulação. São 31 aulas de aproximadamente 20 minutos cada, em que discuto a anatomia de cada estrutura do ombro e converso sobre as suas doenças mais comuns. Outra estrutura esquecida na ultrassonografia do ombro é o acrômio. Nesse meu curso de ultrassonografia do ombro, tem uma aula própria para ele. Processo ósseo é a projeção que se estende para fora de uma massa óssea maior e servem como origem e inserção para tendões, músculos e ligamentos. O acrômio é o processo ósseo da extremidade lateral da espinha da escápula. Segundo Neer, 95% das rupturas têm o impacto como causa, e os esporões na face inferior do acrômio estão relacionados ao aparecimento das lesões. Colaborou com essa teoria os estudos de Bigliani, de 1986, em que, estudando o acrômio, verificou e classificou o acrômio em 3 tipos. Tipo 1, que é o acrômio achatado, tipo 2, que é o acrômio curvo, e tipo 3, que é o acrômio ganchoso. Veja na imagem de uma peça anatômica o acrômio do tipo 1, que é o acrômio achatado. Esse daqui é o tipo 2, que é o acrômio curvo, e o tipo 3, que é um acrômio ganchoso. E aqui estão os 3 tipos. Para avaliar o acrômio, temos que colocar o transdutor longitudinal sobre o acrômio. Podemos avaliar o acrômio com o braço em qualquer posição, ou seja, em rotação interna, externa ou neutra, tanto faz. Vamos então obter uma imagem em que podemos ver o húmero, os tendões do manguito rotador, aqui no caso é o supraespinhal, e podemos ver todo o acrômio nessa imagem panorâmica. Se observarmos o acrômio pela ultrassonografia, frequentemente iremos ver casos de impacto subacromial. Aqui está o esporão e aqui vemos o dorso do tendão. Veja então que nesses 2 casos há um evidente esporão acromial. Aqui está o acrômio e aqui o esporão, que se formou anterolateral ao acrômio, causando o impacto. No curso de ultrassonografia do ombro, vou mostrar vários casos de esporão acromial anterior. Quero deixar evidente que esse entesófito é relativamente comum de encontrarmos nos exames de ultrassonografia do ombro. Veja o acrômio e o esporão. Vamos falar muito sobre o os acromiale no meu curso de ultrassonografia do ombro. Os acromiale é um defeito congênito, uma falha de fusão das epífises do acrômio. Há pelo menos 3 centros de ossificação no acrômio, um distal, outro médio e outro proximal.
São entre esses centros de ossificação que acontecem a falha de fusão nas epífises do acrômio. O centro de ossificação distal chamamos de pré-acrômio. O centro de ossificação médio chamamos de mesoacrômio. E o centro de ossificação proximal chamamos de meta-acrômio. Como já disse, o osso acromial é a falha de fusão das epífises do acrômio. Tem incidência de 1 a 15% dos ombros e é bilateral em 33 a 62% dos casos. Para avaliar se o acrômio apresenta o osso acromial, colocamos o transdutor nessa posição sobre o acrômio. Tanto faz a posição do braço, se em rotação interna, externa ou neutra. Quando encontrarmos na superfície dorsal do acrômio uma separação evidente, parecendo uma pseudartrose, encontramos um osso acromial. Veja, o acrômio e o osso acromial. Neste caso, aconteceu uma falha de fusão entre o mesoacrômio e o metaacrômio. Acredito que o osso acromial, com movimento anormal na flexão do ombro, possa causar sintomatologias. Para observarmos se há movimento, basta pedir para o paciente fazer flexão do braço e observar. Nesse caso, há uma movimentação franca do osso acromial. Veja o fragmento do osso acromial se movimentando na flexão do braço. Encerrando o meu curso de ultrassonografia do ombro, eu tenho ainda 2 aulas em que falo sobre os ligamentos do ombro. Esse foi somente um pequeno resumo das aulas. Nesse curso de ultrassonografia do ombro, temos 5 aulas sobre a porção longa do bíceps, 2 aulas sobre o subescapular, 6 aulas sobre o supraespinhal, 3 aulas sobre o infraespinhal, 1 aula sobre o redondo menor, 2 aulas sobre a articulação acrômio-clavicular, 1 aula sobre a articulação externo-clavicular, 2 aulas sobre bursites, 2 aulas sobre tendinopatia calcária, 1 aula sobre capsulite adesiva, 1 aula sobre distrofia fibro-gordurosa, 1 aula sobre lesões labrais, as instabilidades, 1 aula sobre o deltoide, 1 aula sobre o acrômio, onde falamos sobre o osso acromial e esporões, 2 aulas sobre ligamentos. Você acaba de assistir um pequeno resumo do que é o meu curso de ultrassonografia do ombro. Se você for um interessado da ultrassonografia musculoesquelética como eu, adquire esse curso em DVD e assista às aulas. Tenho certeza que aproveitará bastante. Ofereço também cursos presenciais. Esse é um curso prático com treinamento avançado em ultrassonografia musculoesquelética, em que faço exames comentados e treinamentos de ultrassonografia nas articulações de um modelo humano. Também ofereço o curso presencial de ultrassonografia do ombro, que é realizado em 3 dias. O aluno tem aulas teóricas de manhã e treinamento prático à tarde, e recebe uma apostila com todas as posições para um bom exame ultrassonográfico do ombro. Se houver interesse em adquirir a apostila do curso de ombro, onde mostro todas as posições para um exame completo, mande um e-mail para este endereço que podemos fornecer a apostila. Se tiver interesse em adquirir os 11 DVDs com as 31 aulas desse curso de ultrassonografia do ombro, ou de fazer alguns dos meus cursos de ultrassonografia musculoesquelética, olhe a agenda no site www.tulioravelli.com.br e entre em contato por esses e-mails e telefone. Outros cursos de ultrassonografia que logo serão oferecidos: ultrassonografia do quadril de adultos e punções guiadas pela ultrassonografia, ultrassonografia do joelho, pé e tornozelo, e ultrassonografia do cotovelo, punho e mão.